Também antes do intervalo, a gente conversou aí sobre as declarações do presidente Lula envolvendo a Venezuela. Acaba de vir mais uma gerando polêmica, além da que disse em Curitiba, não reconhecendo, portanto, a eleição de Nicolás Maduro. Agora o presidente Lula resolveu o quê? Discordar do próprio partido, do PT, que no movimento contrário reconhece a eleição de Nicolás Maduro, né? Isso foi em entrevista a uma rádio gaúcha e Lula disse claramente que não concorda com o posicionamento do Partido dos Trabalhadores. Um dia depois das eleições no país, para a gente relembrar aqui, a direção do PT soltou uma nota, né, que foi duramente criticada, inclusive pela oposição em parte da esquerda, reconhecendo Nicolás Maduro como reeleito, como presidente reeleito lá da Venezuela. O resultado das eleições é super contestado, uma eleição bastante controversa, né, pela oposição, órgãos internacionais, demais governos, né, e comunidade internacional como um todo. A fala de Lula nesta sexta-feira segue inclusive o tom da declaração que ele deu um dia antes, quando passou aqui na região metropolitana de Curitiba e disse que não reconhece ainda Nicolás Maduro como presidente eleito. Vamos acompanhar o que ele disse hoje sobre isso. Não, eu não concordo com a nota, eu não penso igual a nota, mas eu não sou da direção do PT. Teve uma eleição. Teve uma eleição. A oposição falou, eu ganhei as eleições. O Maduro falou, eu ganhei as eleições. O que eu estou pedindo para poder reconhecer? Eu quero, pelo menos, saber se foi verdade os números. Cadê a ata? Cadê a aferição das urnas? Quando o Maduro coloca em xeque as eleições no Brasil... Veja, não tem problema, ele tem o direito de colocar, não vou impedir que ele coloque. O que eu quero saber é o seguinte, aqui no Brasil, se o cidadão entrar na internet, ele vai saber quantos votos o Lula teve em cada cidade do Rio Grande do Sul. Eu disse para o presidente Maduro o seguinte, Maduro, para você... é essencial que o mundo compreenda que houve uma eleição limpa e democrática. É essencial. Ele respondeu o quê? Agora veja, ele disse que ia fazer. Eu acho que a Venezuela vive um regime muito desagradável. É uma ditadura? Uma briga, não acho que é ditadura. É diferente de uma ditadura. Sabe, é um governo com viés autoritário, mas não é uma ditadura como a gente conhece tantas ditaduras nesse mundo. Bom, aí a declaração dele a respeito dessa situação, e vale dizer o seguinte, né? Ele já tinha dito aqui, reforço, né, que não reconhece Maduro até o momento, sugerido novas eleições, que gerou uma baita polêmica dentro da oposição lá na Venezuela, falando que as eleições já passaram, né, que não tem sentido. Segundo a oposição, quantas mais eleições serão propostas até que o resultado seja satisfatório? A gente vai ouvir o que o Marco tem a dizer sobre isso. Eu vou dizer que eu concordo com o Lula. Nessa, o Lula tá certo. O Maduro tem que apresentar as atas eleitorais para comprovar que ele ganhou a eleição. Agora, por que ele não apresenta? Ora, ninguém é bobo, porque ele sabe que há problemas ali. Se fosse verdade que ele ganhou as eleições e ele tivesse a prova disso, ele seria o primeiro a querer que tudo se esclarecesse. Então, o Lula está correto em cobrar do Maduro isso. Mas aprofundando o debate, para o Lula falar isso do companheiro Maduro, e a gente sabe que eles são companheiros, o Maduro esteve aqui no Brasil, o Lula estendeu o tapete vermelho para ele. Para ele falar isso, para o amigo falar isso do outro amigo, é porque a situação está insustentável. E o Maduro entendeu o recado. E você acompanhou, Rafaela Mourão, qual foi a resposta do Maduro porque o Lula disse sobre ele? O Lula que falou sobre Maduro aqui em Curitiba, inclusive. O Maduro falou, olha... O Lula não pode dizer muito, porque é o seguinte, o que aconteceu no Brasil foi que a oposição reclamou de fraude e o tribunal validou o resultado que veio do processo eleitoral. E o que o Maduro está dizendo, e errado ele não está, é a mesma coisa. O que o Maduro disse, teve o processo, a comissão eleitoral venezuelana deu o resultado e os tribunais, que são todos alinhados ao regime de Maduro na Venezuela, validaram tudo isso. Então, ele tirou uma casquinha do Lula ali neste sentido, e deixando claro que são situações muito diferentes, o que aconteceu no Brasil, o que acontece na Venezuela, mas é importante ver essa movimentação. Para finalizar, a diplomacia petista está falando ali em novas eleições na Venezuela. Isso é um absurdo, a eleição foi feita, as pessoas já foram consultadas, não se pode a cada agora desconfiança convocar novas eleições, porque o resultado já está dado. Então nós temos que lutar para que a verdade apareça,
o Brasil que poderia ter um grande papel nisso. Nós somos os líderes da América Latina, nós somos o maior país da América do Sul, né? Temos ali, inclusive, responsabilidade nessas mediações com os nossos vizinhos, mas estamos ficando cada vez mais irrelevantes. O Lula, que ganhou a eleição, né, com esse discurso que seria um líder mundial, que resolveria guerras tomando uma cerveja, ele acaba ficando cada vez mais irrelevante ali no processo, e o Maduro sentiu lá a porrada. Não foi do Lula não, tá? Foi dos Estados Unidos, do México, de outros países que estão exigindo a saída dele. Acompanhemos a situação na Venezuela, a coisa tende a ter mais confusão por lá, infelizmente. É isso, né? Mas a gente já vê um posicionamento aí que vem gerando uma série de críticas em relação a isso. Lembrando que o presidente Lula também disse que Nicolás Maduro está devendo uma explicação não só ao Brasil, mas ao mundo sobre o que se passou por lá, e chegou a sugerir ainda um governo de coalizão, que ele chamasse ali adversários como uma saída para fazer parte do governo, e citou o governo brasileiro, dizendo que no governo dele nem todo mundo que faz parte ali também teria votado no presidente Lula, mas faz parte da composição do governo. Então, a ver o que vai sair de toda essa confusão envolvendo aí, né, as eleições na Venezuela. Lula ainda lembrou que até o final do ano, Nicolás Maduro é o presidente eleito, então corre contra o tempo, obviamente, aí, esse sentido aí da comunidade internacional buscar uma resolução, um olhar para o que vai acontecer a partir de agora na Venezuela.